Graças a Deus, eu te honro, eu glorifico a Ti. Eu exalto o Teu nome porque Tu és santo, Deus de poder e de glória. Uma Deus como o Senhor em toda a terra. E eu te louvo, Deus, nesta noite especial, porque o Senhor escolheu se revelar a nós com a Tua palavra. E manteve a Tua palavra até nossos dias. E Deus, nela encontramos, ó Deus, a Tua glória. Vemos a Tua face, a Tua obra, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Mas para tanto, Deus, é necessário que o Senhor nos dê a Tua palavra e nos dê, Deus, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Muito bem. E Paulo escreve, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A vida cristã e essas Bíblias novas que colam as páginas é muito complexo, porque quando eu me converti, a primeira Bíblia que eu ganhei do pastor lá em Bela Vista, era uma versão revisada da Joé. E eu li essa Bíblia, eu acho que umas 10 vezes. Então, a primeira tradução que eu tenho na minha memória é a versão revisada da Joé. A Joep era a editora batista, tradicional, que veio a extinguir-se, ou seja, então essa versão, e eu sempre jurava para mim mesmo que até eu morrer eu sempre ia repor a mesma versão para facilitar a minha vida. Aí de repente você acorda um dia, vai comprar uma Bíblia da Joep, está lá a editora fechada e não existe mais. E aí começou a vir as traduções. Aí eu li, depois disso, eu já li o King James, eu já li diversas outras, a versão revisada, e aí vai a trinitariana, e você vai lendo versões, né? E eu acho interessante que essas versões, se você espremer o verso, vai estar lá a verdade do verso. Não dá para dizer que nenhuma versão, por mais complexa que seja, perdeu a essência do versículo. Não, esse cuidado eles têm. Mas é interessante que as versões elas vão te dando dificuldades de entender e outras horas vão te dando facilidades para entender. Eu ainda tenho probleminhas com a linguagem de hoje. Realmente eu ainda não a aceitei. Entretanto, todavia, em alguns momentos ela nos elucida. E essa tradução é atualizada, que eu li, essa tradução que eu li é atualizada, e ele nos libertou do império das trevas. E me deparei ao estudar esse texto com esta versão chamada de Império das Trevas. Eu achei isso interessante, mas vamos começar com ele nos libertou. A libertação que existe em Jesus Cristo. E é interessante essa libertação, porque só é liberto aquele que está preso. E é intrigante isso, então, o que significa ser libertado? Primeira coisa, então, nós já aprendemos, nós estávamos presos. E é costumeiramente a gente fala, se eu perguntar para vocês estavam presos no quê? Provavelmente boa parte de vocês vai responder o quê, Malice? No pecado. O Lucas também responderia, ele disse que veio de uma igreja do Reteté, provavelmente você responderia, éramos presos pelo pecado. E nós costumeiramente falamos isso. Nessa tradução, ele traz uma inovação desta cadeia, desta prisão. Nós somos libertos de quem? Nós somos libertos de quem? Das trevas. Que mania de engolir metade dos versículos. Olha para o versículo. É porque aquele ali é o versículo ruim, né? Tradução ruim. Venha cá para a minha tradução. E ele nos libertou do império das trevas. Então, Jesus Cristo, ele nos libertou de quem? Aqui está domínio das trevas, né? É porque império dá um trem assim mais de imperador, tem um exército,
tem um castelo, lá no castelo tem um calabouço, lá no calabouço tem um monte de gente preso. E aí a minha tradução traz essa versão mais monárquica. Ele nos libertou, porque estávamos presos no império das trevas. Percebe, irmã Alice, que é muito mais do que dos pecados, do poder das trevas, ali do domínio das trevas. A minha fala do império das trevas. Sabe uma coisa, o peso que isso traz? Porque nós estamos, e aliás, eu não vou ficar espantado se quando chegarmos no céu, Jesus Cristo, ou mesmo Paulo, eu não sei se lá tem escola bíblica e tem professores, ou se é tudo Jesus Cristo ensinando, vierem olhar para nós e dizer assim, vocês falavam demais no pecado e esqueciam-se de algumas coisas graves que os dominavam. Para o pecado, tem cura. A Bíblia diz que para o pecado tem cura. Cristo na cruz do Calvário perdoa, sara, extingue e joga no mar do esquecimento todo e qualquer pecado. Aí Paulo vem e diz assim para os seus ouvintes, lá de Colossos, ele veio e libertou vocês muito mais, muito além, muito mais profundamente do que dos seus pecados. Pecado, aliás, ele não liberta, ele perdoa. O texto diz que ele nos libertou do império, do domínio, do poder das trevas. Percebe? Que é uma libertação mais custosa. Eu acho isso interessante que, veja bem, anda comigo na matemática. Para que o meu pecado fosse perdoado, foi necessário o quê? Vamos de novo, todo mundo? Para que o meu pecado fosse perdoado, foi necessário o quê? Jesus morresse. Mas para ele me libertar do império das trevas, foi necessário o quê? Hã? Comigo, Jânio, na matemática. Vamos pensar no texto, Gabriel. Para Jesus perdoar os meus pecados, foi necessário. Recapitulando. Para Jesus perdoar os meus pecados, foi necessário o quê? Quinto ano, acorda. Vamos lá. Enquanto todo mundo fala, eu não vou parar. Vamos lá, Lucas. O Lucas não falou nenhuma vez até agora. Para que ele perdoasse os meus pecados, foi necessário o quê? E agora ficou bom. Pareceu quinto ano. Beleza. Para ele perdoar o meu pecado, a Bíblia diz que foi necessário ele morrer na cruz. Mas a pergunta agora é outra. É outra dimensão. Para ele me libertar do domínio, do poder ou do império das trevas, foi necessário o quê? É impressão minha ou ninguém sabe? Primeira coisa, Alice, são duas obras distintas, que nós costumeiramente botamos num bolo só. Para perdoar o meu pecado, foi necessário que Cristo morresse na cruz. Por isso, para pecado tem cura. Cristo na cruz do Calvário. Para me libertar do poderio das trevas, foi necessário que ele ressuscitasse dessa morte. Ao ressuscitar, ele venceu a Satanás. Ao ressuscitar, ele venceu as trevas. É por isso que Daniel, ao sair da cova, ele diz, Deus, aliás, o rei proclama, Deus cura, Deus salva e Deus liberta. São obras distintas. São obras igualmente necessárias à vida do homem. Vou te contar um trem. O que tem de crente com os pecados perdoados, mas presos nas trevas, é uma brincadeira. E vou te contar um trem. O que tem de gente que não é crente, que está
liberto das trevas, anda no caminho certo, faz as coisas certas. Entretanto, não estão com seus pecados perdoados. Agora eu e você, filho de Deus, precisamos ir para esta obra completa, esta obra de morte e ressurreição, ter o pecado perdoado e ao mesmo tempo ser liberto diariamente do poderio das trevas. Agora é interessante que ele me transportou deste reino e levou para um outro reino. E eu mesmo já disse isso diversas vezes, uma coisa muito interessante que eu achei, quando eu estive em Taiwan, e lá em Taiwan tem um processo que na Tailândia, por exemplo, quando fui não tinha. Mas em Taiwan você desce na área internacional e você não entra no país, você fica na área internacional até que você compre o quê? O quê? O quê? Você nunca foi em Taiwan, não? 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 Lá é legal. Compra. Tem que comprar? Você tem que comprar um chip. Até pouco tempo eu tinha esse chip guardado de lembrança de quando estive lá. Aí você desce, o guia te orienta. Ali tem naquela loja você compra o seu chip. E você tem que comprar o chip. Enquanto você não compra o chip, eles registram o chip, um chip telefônico. Coloca no seu telefone. E o carinha lá da loja, que você não entende nada, absolutamente nada do que ele fala, registra o chip no seu passaporte, você não sai da área internacional e não entra no país Taiwan. Ou na província Taiwan. Aquele chip, eles dizem, eles nos engodam, que ele tem uma internet. Vou te contar um trem. Eu nunca tive na minha vida uma internet de primeiro mundo como aquela aqui no Brasil. Qualquer lugar, nós andamos a ilha toda, Taiwan toda, em qualquer lugar que estava, 5G. Sem perder, sem cair, sem diminuir. Eles diziam, nos engodavam assim, você tem que comprar, porque se você perder aqui no meio do país, fica fácil de você se comunicar com sua família. Aí nós, da teoria da conspiração, dizíamos que nada, eles querem é nos rastrear por onde a gente for. O governo está de olho no que a gente vai comprar, onde a gente entrou, onde a gente saiu, onde a gente dormiu, enfim. Eu entrei em um outro reino. E eu fui lacrado com o chip, para que ele soubesse onde eu estava. E eu fiquei pensando nisso, lembrando disso dessa semana, e pensando que quando Jesus Cristo nos pega do reino das trevas e nos põe no reino da luz, existem duas coisas distintas que eu quero falar nesta noite. A primeira delas é que, assim como para entrar em Taiwan, ele coloca em nós um chip, só que a Bíblia tem um outro nome, ela chama de selo. Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo da promessa em qualquer lugar deste mundão que nós formos. Nós estamos rastreados. Nós estamos conectados. Nós somos conhecidos. Primeira coisa. Segunda coisa. Ele coloca em nós essa marca para que a gente possa comunicar com Ele. E se perder, a gente possa achar o resgate. Mas por que então colocar o chip no meu celular em Taiwan? Por que então Deus colocar o selo do Espírito dentro de mim, se Ele me transportou do reino para o outro lugar, se Ele me libertou? Por que então? Somos reconhecidos por Ele? Nós somos conhecidos por Ele. Por que então? Por que será então? Ele coloca em nós o selo, porque nós fomos tirados, sim, do reino das trevas. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas. E eu estava lá em Taiwan. Andei, fui no 101 Taipei, o maior prédio da Ásia, no centro de Taiwan. Andei por lá, fui, vim. Mas tinha uma coisa que não podia esquecer, principalmente quando ia almoçar.
E o que que eu não poderia esquecer quando eu ia almoçar? Que eu sou. Não, naquele tempo eu não era ainda não. Não. Que eu sou brasileiro. Porque a comida é muito diferente. Aí toda vez que eu ia comer, eu lembrava, saudade de ovo frito. E aí pensa comigo uma coisa aqui. Eu era um brasileiro, chipado, não mudava isto, mas eu estava andando nas ruas de um outro país, de outro reino. Tá, eu sei, você é cristão. Tá, eu sei, você já é selado, chipado, tem o Espírito Santo dentro de você. Mas tá, eu sei também que você é um cristão selado que anda nas ruas de um outro reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele te tirou do reino, do domínio, do poder das trevas. Mas você ainda mora, habita no mundo que foi dado a Satanás. Você ainda habita no mundo onde as trevas imperam. Duvida disto? Chegue na sua casa e abra o G1. Duvida disto? Assista o jornal amanhã. Duvida disto? Vai no presídio. Duvida disto? Vai no hospital. Nós somos filhos de Deus, sem sombra de dúvida, somos selados com o Espírito Santo de Deus, sem sombra de dúvida, fomos tirados do domínio das trevas, sem sombra de dúvida. Mas ainda habitamos no mundo que jaz no maligno. Por isso a Bíblia diz que nós somos peregrinos e estrangeiros. Ele nos libertou do império das trevas. Mas as trevas estão aí tentando reinar e dominar e mostrar o seu poderio o tempo todo. E nós somos engodados, somos enganados com alianças. Acho interessante essa coisa da aliança. Porque Deus trabalha com aliança, mas Satanás também trabalha com aliança. A diferença, Ivanildo, é que Deus é criterioso e Satanás não. Qualquer coisinha que você se aliançar com ele, você está devendo. Qualquer sobra da sua vida que você der para ele, ele recebe. Qualquer miséria que você viver para ele, ele está satisfeito. Deus não. É eterno, é santo, é poderoso. Com ele é 100%. Com ele são as primícias. Com ele é o melhor da terra. Com ele a aliança é mais ajustada. Acho interessante, nos tempos idos, é interessante porque minha vida é assim. Eu me converti na Igreja Batista Tradicional e lá a gente manifestava os dons e adorava expulsar demônio. Aí eu fui para a Igreja Batista Renovada e parei com isso. Eu acho que eu sou rebelde, né? De vez em quando, às vezes eu penso nisso. Mas quando estava lá em Bela Vista, na Igreja Batista Tradicional, e nós tínhamos, ou o pastor tinha, e eu participava do Ministério de Libertação, é uma coisa incrível. Por exemplo aqui, um dia, sabe o que eu descobri? Que na véspera do finados, o que o povo faz na véspera do finados? Não, antes de chorar. Vai lavar o túmulo e fazer o quê? E fazer mais o quê? E o que mais? E antes de fazer isso, eles limpam, eles pegam os vasinhos, velho. Não, vocês falou pôs vaso, mas não falou tira os vasos e põe lá na saída do cemitério, não. Sabe o que a irmã Alice fazia? Só fiz uma vez. Ela passava lá rumo ao Jardim Esperança e pegava os vasos que estavam mais arrumadinhos e levava para casa dela para enfeitar a estante. Eu, como professor e pastor, é muito raro eu ficar sem palavras. Juliana, fiquei.
Você pega lá o vaso e você leva. Pergunta para qualquer macumbeiro de quinta categoria o que significa qualquer objeto, o poder, o valor que tem para a macumbaria, para Satanás, para os demônios, qualquer objeto oriundo de um cemitério. A terra, o vaso, a flor, enfim. E nós vamos nos aliançando. Falei de algo absurdo. Mas quando nós trabalhávamos lá em Bela Vista de Goiás com isto, era incrível como pequenos objetos comprados ali na esquina tinham o poder de reter. É incrível porque eu, como selado e tirado do poder das trevas, ainda habitando neste mundo, na minha casa, tenho o poder, tenho a dignidade de orar e não permitir que demônios entrem. E eles precisam de liberdade, de autorização para entrar. Eles entram com os nossos objetos, eles entram com nossas falas, eles entram com nossas atitudes, e isso funciona na vida de nossos filhos, isso funciona na nossa vida financeira, isso funciona na nossa vida profissional, isso funciona nos nossos relacionamentos. Ele, enquanto nós não outorgarmos, ou melhor dizendo, não nos aliançarmos com Ele, por sermos selados, Ele não pode nos tocar. Pedro escreve, o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, e diz a interpretação, a exegese do texto, que ele anda em derredor, porque ele não pode tocar no selado de Deus, a não ser que este Filho de Deus abra um portal, uma autorização de bobeira. Eu queria que tudo fosse muito simples. E olha que vocês me conhecem e sabem, eu não sou aquele espiritualista, mas também não sou aquele mundanista. Eu acho que tudo há um meio caminho, um meio termo. Acho que tudo existe uma razão boa. E Ele nos deu inteligência. Nós precisamos começar a calcular, a pensar o que nós fazemos, temos, falamos, que abre portas para que essas trevas das quais fomos libertados possam agir novamente em nossas vidas. O texto diz, Ele nos libertou do império das trevas. Você está liberto. Você está liberto. Jamais discutiria isso. Você é salvo, no passado discuti, mas não discutirei mais se tu és salvo ou não, é um problema teu, somente teu. Mas que quase sempre nós damos um chutinho lá nesse reino das trevas, vamos lá matar a saudade, damos uma escapadinha, é fato. E aí cabe a cada um de nós sermos fiscais de nós mesmos. Ele nos libertou. E essas trevas das quais Ele nos libertou são terríveis. Sabe uma coisa interessante? O pastor Carlos gostava de dizer de Bela Vista, Deus jamais brincou de ser Deus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, mesmo contrariando a ordem alfabética que está os livros bíblicos. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse e você não encontrará Deus brincando de ser Deus. Ele é Deus absoluto e soberano. Você pode pegar a mesma Bíblia e ler de capa de Gênesis até Apocalipse, e você nunca vai encontrar Satanás brincando de ser diabo. Ele é. 24 horas, ainda faz hora extras, até nos nossos sonhos Ele quer intrometer. E Ele dizia, mas você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e você vai encontrar o homem desde Adão até o mais novo de nós aqui, costumeiramente, diariamente, brincando de ser filho de Deus. Levando o fato de sermos transportados ou de ter sido vencido em minha vida as trevas, como se isso fosse uma grande brincadeira.
Tozer chegou à glória de escrever um livro. Este mundo não é um playground, no inglês. É um campo de batalha. Cada vez que um filho de Deus acha que aqui é um parque de diversões e acha que pode brincar de ser filho de Deus, ele se aliançou, ele se algemou novamente às trevas, das quais ele foi liberto com a ressurreição de Jesus Cristo. Então devemos tomar cuidado. Ele nos libertou. Ele nos libertou de um reino e a gente não ia ficar sem pátria, despatriado. Eu acho interessante, né? Por exemplo, tivemos recentemente a brasileira que morreu lá na Indonésia. Aí a grande discussão é, primeiro, que não houve socorro, e depois a segunda é que o corpo dela tinha que ser repatriado. Ela tinha pátria. Precisa ser devolvida à pátria de origem. Eu acho interessante porque nós fomos, de repente, nascemos do pecado, nós fomos concebidos no reino das trevas, nascemos, aprendemos o seu curso, falávamos como eles, diz Paulo, nós agíamos como eles, nós pensávamos como eles, e de repente foi nos quebrado isso. É por isso, Lucas, que de vez em quando a gente fica perdido que nem barata no Baigon, sem saber para onde ir. Passei uma vida inteira, 20 anos, 10 anos, sendo ímpio. Pensando como ímpio, comendo como ímpio, bebendo como ímpio, falando como ímpio, pensando como ímpio. Vou contar um exemplo não muito católico, diria o meu pai. Estávamos aqui há muitos anos atrás, quando a igreja ainda era diferente, o forro era de gesso, não era PVC. Estávamos aqui fazendo uma reforma aqui no interior. E o irmão soltou uma pérola lá do boteco. Daquelas de boteco, mas boteco. Sabe, depois de ter tomado 2 caixas. Mas a gente passou tanto tempo vivendo assim, não é, Juliana? E aí a gente acorda no outro dia crente. Meu Deus, e agora, José, o que eu faço? Nós fomos transformados e transportados para um outro reino, porque ele não nos deixou sem pátria. Então, se nós fomos tirados do reino das trevas, nós fomos levados para o reino do Filho. Diz o versículo, nos transportou para o reino do Filho. Traduzindo, você é alguém, olha a importância disso, você é alguém que foi tirado do reino de Satanás e levado para o reino de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mudou tudo. Acho interessante que quando a gente tem pátria, a gente precisa daquilo. Quando nós fomos para a Tailândia, na Olimpíada, a primeira escala foi em Dubai. Aí nós entramos num Fly Emirates em Guarulhos, de São Paulo, e teve uma experiência muito interessante. Primeiro, nós descobrimos que nós não tínhamos educação. Ninguém toca em ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém fala alto. Eu nunca vi silêncio profundo. Tinha assim umas 800 pessoas, era um Boeing, e tinha tipo assim uns 100 brasileiros, e o resto eram muçulmanos árabes. E aquela educação, aquele silêncio, e eles pedindo água, e a gente vendo os comissários servindo água. Aí brasileiro, o que é que faz, Maria Eduarda? Se vê alguém fazendo, faz também. Não é porque não sabia falar inglês, né? Aí abriu aquele copinho de água. Quando eu coloquei na boca, eu descobri o que seria a minha viagem. A água da Fly Emirates é a água de Dubai, que não tem água doce. É água do mar, que eles tiram o sal, que eles purificam, que eles a tornam tratável e potável, e eles bebem aquela água saloba, conhecido por nós aqui. E eles bebiam desesperadamente aquela água. Por quê? Porque na infância deles, eles beberam aquela água. Nós brasileiros bebemos água doce.
E foi longa os 10 dias de viagem, porque eu pensei, não, quando sair daqui, quando passar Dubai, passar a escala de Dubai, que a gente chegar lá vai ser diferente. Chegamos lá, na Tailândia, era a mesma coisa, é praticamente uma ilha. Não tinha água doce. E aí tive uma experiência fenomenal. Lá no aeroporto de Dubai, eu desci, eu fui correndo direto no boteco lá, né? E deve ser até pecado chamar aquele de boteco. E eu comprei uma garrafinha, a primeira coisa que eu queria água. Eu estava com sede, eu bebi e não matava a minha sede. Eu comprei uma garrafinha de água, com gás. Foram $15. Naquele dia, o dólar estava a 4 e pouco. Foram mais de R$ 60 a garrafinha de água. Claudinei ia morrer com um trem desse. A hora que eu abri, bebi, a mesma coisa. Aí lá na Tailândia, os meninos, nossa, quando eu chegar no Brasil, eu vou comer 2 dúzias de ovo frito. Outro, não, quando eu chegar no Brasil, eu vou comer 4 panelas de arroz. Quando eu chegar no Brasil, eu vou tomar 2 baldes de água. Passada a viagem, quando eu cheguei em Guarulhos, quando eu desci em Guarulhos, que eu pus o pé no solo brasileiro, eu corri, comprei uma água cristal. Tomei 2 garrafinhas na virada. Porque é o meu reino. Porque é onde eu pertenço. Acho interessante que quando o crente quer viver uma vida imunda dos botecos da vida, porque quando o crente quer viver uma vida imunda dos pecados da vida, porque quando o crente quer viver uma vida imunda nas festas da vida, ele até faz, mas não o satisfaz, porque não é o seu reino de origem. E vice-versa. Nós já chegamos à conclusão no passado, não é, pastor? Que de todas as profissões, a pior de todas as profissões, a mais cruel, a mais indigna, a mais baixa, é ser marido ímpio de irmã enjoada, que obriga a vir na igreja. Meu Deus, um ímpio aguentando um culto, equipara-se a eu num baile funk. É o mesmo ódio. Eu num boteco, equipara-se a quando você obriga o seu marido ímpio a vir e assistir o culto. Nós temos reino. Afinal, meu querido, minha querida, você pertence a qual reino? Nós fomos transportados, estamos aqui neste mundo, e vez por outra nos aliançamos com as trevas. Mas a sua origem é o reino de luz. É o reino do Filho de Deus. E houve uma transição, ele nos transportou. E o que significa ser transportado? Literalmente você foi carregado. Gosto das visões de Ezequiel, principalmente quando ele escreve, e o Espírito Santo de Deus me levantou, diz a tradução do hebraico, que o que Ezequiel está dizendo é que os braços de Deus enfiaram debaixo do subaco ou dos braços de Ezequiel e literalmente o levantou. Quando Jesus te salvou, ele fez isso. Ele fez os braços debaixo dos seus, te levantou e te tirou desse reino de trevas e te colocou no reino de luz. Você precisa considerar isso. Sabe qual é o ponto mais glorioso da vida para mim? É que eu sou livre. O livre-arbítrio é algo inegociável. Recentemente nós fechamos uma matéria no curso de psicanálise e até falava com o pastor, ele faz às vezes as matérias, começamos no mesmo tempo, e o cara disse que a possibilidade da morte é um dos grandes quinhões da vida. Nós vivemos porque existe a possibilidade de morrermos. Se fôssemos imortais, essa gana de viver se perdia. Essa vontade, esse medo de morrer, não existia. Mas nós lutamos pela vida por causa da possibilidade da morte.
preciso entender que ao ser retirado do reino das trevas, eu preciso considerar isso e lutar por isso, porque eu só vivo na luz. Só faz sentido se eu entendo que as trevas é um lugar ruim. Ele nos transportou, ele fez uma transição, ele mudou a nossa natureza. Para encerrar tudo isso, teve uma base, o amor do Pai. Ele nos libertou de quem? Do império das trevas ao ressuscitar. E, conjunção aditiva, nos transportou. Ele nos tirou. Ele não só libertou, ele podia ter libertado e deixado lá. Fica aí mais uns dias. Mas não, ele nos transportou para o reino glorioso do seu Filho, ou do Filho, do incrível, imensurável, incondicional amor de Deus. O amor de Deus é a base para esta transição das trevas para a luz. Você tripudia do amor de Deus cada vez que você faz aliança com as trevas. Você zomba. Aliás, Paulo chega a escrever que nós crucificamos Cristo novamente cada vez que fazemos aliança com as trevas. Mas você é livre. Livre, inclusive, para fazer aliança com as trevas. Mas não esquece, você é livre para ser luz, viver na luz, andar na luz e desfrutar toda a glória que a luz traz. Pai, te dou graças, eu te honro. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, Pai, nos fez filhos teus, Deus. Eu te honro, eu glorifico a ti. E toma-nos, ó Deus, em tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Senhor de graça, Deus de bondade. Santo Senhor,